Não assassinaram Jesus Cristo porque ele estava dando flores na esquina, não. Não assassinaram Jesus Cristo porque ele estava com a cara cheia de maconha como um hippie, dizendo paz e amor. Paz e amor é o cacete, essa nação tem que ser pisada. Sustenta a verdade. Para entender essa mensagem do pastor Tupirani, a gente tem que voltar na época de Jesus e entender por que que ele foi perseguido, né? Na época de Jesus, as pessoas que eram perseguidas é quem seguia Jesus, na verdade, né? E Jesus era perseguido por quê? Porque ele era contra as leis dos romanos, ele era contra os imperadores romanos, que eles se achavam deuses, né? Eles se achavam acima de todo, do nosso Deus. E a maioria do povo romano era politeísta, né? Eles acreditavam que os outros planetas eram deuses, então eles rezavam para Júpiter, para o planeta Júpiter, achando que era um deus, Marte, Vênus. Eles adoravam um tanto de coisa, sabe? E então Jesus era contra isso. Jesus também era contra cultuar os imperadores, né, que morriam. Então, quando ele fala que quando vocês forem visitar os encarcerados, vocês estarão visitando um de mim, ele fala nesse sentido. E não, ele não está falando dos ladrões que roubam e agora vão para a cadeia. Ele não está falando de assassinos, né? De serial killer, de estrupadores, de traficantes, né? Na época não tinha isso. Na época quem era perseguido é quem seguia a religião cristã, quem era católico, quem seguia Jesus Cristo, era preso. Então faz uma grande confusão na cabeça das pessoas isso. Porque essas pessoas que cometem isso hoje em dia, esses crimes, elas têm que pagar sim. E não é essas pessoas que Jesus fala naquela época, né? Não é. A gente tem que contextualizar com a época dos acontecimentos. E lembrando que os romanos, eles adoravam vários deuses, eles tinham os planetas, cada planeta era um deus, eles rezavam eram politeístas, eles tinham culto com vários deuses. E eles também cultuavam imperadores que morriam, né? Para eles o imperador era um deus, né? Cada governador que tinha na época do Império Romano era um deus para eles. Então Jesus foi contra tudo isso, porque ele era o Messias, né? Ele veio para revelar a verdade e trazer a salvação ao mundo, né? Cumprir os desígnios que estava escrito nas escrituras da Bíblia, né? Aí, olha, na época o governador Júlio César e o governador Augusto, depois da morte deles, eles eram cultuados como deuses, né? E Jesus Cristo era completamente contra tudo isso. E Jesus foi traído, né, por Judas Iscariotes, que mostrou aos romanos, soldados romanos, aonde que Jesus estava escondido, por um saquinho de moedas. Jesus já sabia que ele ia trair ele, né, porque ele era o Messias, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele, já estava nas escrituras também. Então ele foi entregue, na época era o governador Pôncio Pilatos, que era o governador da época, que crucificou Jesus, que ele tinha ali o poder, mas ele entregou ao povo, e o povo escolheu crucificar Jesus ao ladrão Barrabás. Ele foi um juiz covarde, né, porque ele disse que não via crime nenhum nas pregações de Jesus, e ele julgou ao povo, né, lavou as mãos, mas ele foi um grande covarde, apesar que as escrituras já estavam escrito tudo isso, que Jesus ia passar por isso, ser crucificado e morto. Então, o que a fala de Jesus, aquela fala que diz que quando você for visitar os encarcerados, você vai estar visitando a um de mim, ele quer dizer nesse sentido, de cristãos que são perseguidos pelo nome de Jesus. É padre que está sendo perseguido e preso, é pastor, o pastor Tupirani, ele pegou 18 anos de cadeia, para quem não sabe, o primeiro pastor preso pela a tal democracia, entre aspas, né? Então, assim, os padres, os pastores estão sendo muito perseguidos. Fiéis cristãos que vão contra o sistema, eles vão ser perseguidos.